Graça e paz, povo abençoado. Que Deus venha nos abençoar, venha nos encher de sua graça e a cada dia venha acrescentar, as suas bênçãos em nossas vidas, porque somos carecedores da graça do Pai. Hoje a gente vamos tratar sobre respeito em lei, e os mandamentos de Jesus, a qual isso está contido em Gênesis, Êxodo, Salmo, João capítulo 1, João Batista, João capítulo 1 e João capítulo 2, que é uma importância muito forte esse ligamento aí. Então, e demais texto que está dentro de alguns cartas de Paulo e Atos por aí. Então a gente vai ver que hoje é uma demanda sobre a respeito da lei, que é uma confusão hoje, sobre lei, a lei moral de Jesus e a lei que foi dada a Moisés, como olho por olho, como forma de um castigo ali que o próprio Deus deu ali para aquele povo entender. Então Jesus veio para cumprir essa lei que foi dada a Moisés. E hoje o pessoal ainda briga por essa lei e ela foi cumprida através da cruz. A gente vai ver isso aí. Então, mas hoje tanto faz os fariseus, do judaísmo, que se torna em judaísmo, no qual Paulo falou tanto, sobre a respeito do judaísmo. Isso está em Gálatas 3:10, Todos que estiverem debaixo da lei estão debaixo de maldição. Se vir um anjo pregando outro evangelho que não seja o que ele estava pregando, que seria anátema, amaldiçoado. Então ele estava referindo sobre as práticas da lei de Moisés, o qual Jesus veio cumprir. Então, e a lei moral conduz que o próprio Jesus vinha ensinando para os fariseus e para alguns professores ali da lei ali, que eles só tratava sobre a lei de Moisés, mas não dos mandamentos ao qual o Cristo estava querendo que eles entendessem, e eles não entendiam e não entendem até hoje. E assim estão os gentios que são brigando por essa lei por causa dos dízimos, para os benefícios, que é o qual propõe a eles até hoje. E até hoje hoje é uma confusão por essa lei que foi cumprida, que Paulo manda ver tudo como uma nuvem, tudo como sombra. Então isso foi passado para a gente ver isso tudo como sombra. Essa lei aponta o nosso pecado, então, mas através de Jesus veio a graça. Então partiu lá essa lei moral que foi contida por Deus lá do começo do Gênesis, no princípio do Verbo. Por isso que eu estou falando dos 3 livros mais fortes que eu acho que para mim, na minha concepção, que é o Gênesis, Êxodo e João capítulo 1, João capítulo 2 e Salmo, porque está contido todos os mandamentos de Jesus, ao qual nos propõe hoje nós estar aguardando. Não matarás, não adulterás, e Paulo trata disso aí perfeitamente. Então por isso que vale a pena estudar o Novo Testamento e o seu livro do Evangelho, o livro sinótico. Então lá quando foi apontado primeiro, quebrado através do pecado, então através de Eva, a mulher, onde veio o seu pagamento ali também através de seu filho Caim, que veio desobedecer a Deus também. Tudo tem seu preço a pagar. Então Eva, como todo mundo já entende sobre a respeito do Gênesis, que veio por onde veio entrar o pecado, e o próprio Criador, veio anunciar o projeto do seu filho, Então o Cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo. Então quando a gente vai para João
capítulo 2, a gente vai ver, a gente pode olhar esse capítulo de João e ver assim como uma coisa que não tem profundidade, mas se você parar para, né, aprofundar naquele capítulo de João Batista, do João Batista, né, o capítulo 2, onde se inicia ali, você mergulhar, é como você abrir um portal. Ali foi, para Jesus, foi como ele abriu um portal para todos os milagres. Então, lá o pecado entrou pela mulher, para você entender. E cá, né, através da sua mãe, Maria, dá o início, né, o seu primeiro milagre, qual que ele podia recusar. Então, como ele falou, o que tenho eu contigo, mulher? Então, ela falou para ele, vai e faça tudo o que ele disser. Então, primeiro, quando a gente começa o primeiro verso, né, de João capítulo 2, né, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi convidado Jesus e seus discípulos. A importância que deu, né? A gente tem que analisar isso, a importância que deu primeiro a ela, entendeu? Porque assim como foi no Éden entrou o pecado, então a importância de uma mulher cá também, porque Jesus não recusou nem repudiou as mulheres por causa disso. Então você analisa aí que primeiro veio, né, o chamado da mulher. Então, quando começa logo, né, batendo logo sobre a respeito da mulher. Aí foi convidado os discípulos, né, Jesus e seus discípulos. Então, quando chega na hora do casamento, que o vinho acaba, né, aí vê a importância dela, né, abrir, né, o portal de seu filho fazer o primeiro milagre. Então, isso é muito profundo e essas 3 palavras que está contida em vários, né, por exemplo, desses 3 dias, né, e isso é muito importante, essa referência desses 3 dias que eu venho estudando sobre isso, porque Jesus tratou de tanto 3 dias, assim como no templo, ali no mesmo capítulo, né, 3 dias depois, né, sobre destruir esse templo e com 3 dias construirei um templo, né, falando do templo do Espírito. Então são muitas coisas falando sobre a respeito, né, o templo. Então os 3 dias, como estou falando. Então a gente vê que ao tratar ali do vinho, né, quando ele fez o primeiro ali milagre de transformar o vinho, foi abrir o portal para Jesus Cristo ali, até ali ele estava, mas quando sua mãe fez o pedido, né, ali é como abrir, foi como é que chama? Foi em público. Então todo mundo viu o acontecimento ali dentro daquele casamento, qual era a importância e qual era a importância daquelas 6 talhas de pedra. Então, porque qual era, né, a sua a concepção de Jesus ali naquele momento. São 2 coisas. Tratando a respeito do vinho, sobre a respeito, né, quando chegasse a sua hora do sangue, né, que seria derramado na cruz. E a pedra, que foi muito falado sobre a respeito da pedra, isso até Daniel falou sobre a respeito do rei Nabucodonosor, sobre a pedra que, né, que descia assim, auxílio de mão e esmiuçava tudo aquela estalta. Então, porque Jesus era a pedra principal, está em 1 Coríntios 10, também falando sobre a respeito da pedra lá quando foi ferida. E a respeito da pedra, daquelas 6 talhas de pedra, né, representando a pureza, porque a pedra é pura. Então, Jesus veio simplesmente puro. Então, pelo pecado, o mundo, né, foi contaminado pelo pecado de uma mulher, né? Então, por outra mulher, Deus, né, concedeu o seu Filho, através do Espírito Santo, para que tirasse, né, o pecado do mundo, assim como foi, né, concedido.
Então, por isso que eu falo que o capítulo de João, capítulo 2, deu um início, né, o ligamento do 1 ao 2, né, de a gente ver uma clareza naquele, nesse livro de João Batista, que a gente parece que não teve importância nenhuma, mas aquilo, quando a gente começa a aprofundar dele, e começa a estudar o livro de João, a qual foi toda a caminhada de Jesus, a gente fica surpreso. Então, é muito bom mesmo. Então, tratando de assunto desses 3 dias, a gente vai ver que cada capítulo do livro de João, sempre Jesus estava tocando nesses 3 dias, né? Assim como no final de João, capítulo 1, né? Falou dos 3 dias também, e falando do peixe, 153 peixes, né? Tinha que ter os três ali. Com Pedro, ele falou 3 vezes, né? Sobre a respeito de pastorear as ovelhas. E sobre a respeito do galo, mais 3 vezes, né? É um negócio bem tratado. E a respeito das trombetas, né? Capítulo, Apocalipse capítulo 8, as 3 trombetas que resta tocar. Ai, é um negócio muito forte que a gente tem que se aprofundar nisso e tentar entender qual era aquela missão que Jesus estava querendo mostrar para que, né, a gente ficasse ligado. Então, como eu já falei, é um livro importante e esse será o vídeo 1 e a gente vai, né, ver aqui. Eu vou deixar a pena para você, dar uma refletida sobre a respeito que eu estou falando da lei, né? Da lei que foi cumprida e da lei que é os mandamentos de Deus contido, né? Que a gente obedece e temos que obedecer. Então, que Deus te abençoe. Partiremos para o segundo vídeo.